Bom, boa noite. Quem fala é Eduardo, da empresa Domit. Agora são 20 horas e 14 minutos. Vamos dar um treinamento sobre MS Proj 2013, em específico ao pessoal da Exa Desenvolvimento Urbano, tá ok? Para o projeto de gerenciamento de projeto em SharePoint, tá? Inicialmente vamos abrir o Project. Eu utilizo a versão 2013 do Project, que é a última versão. O Project é uma ferramenta sensacional para gerenciamento de projeto. Tá? É uma ferramenta da Microsoft. Assim como existem pessoas que têm dificuldade com matemática e depois têm dificuldade para trabalhar com Excel, quem tem dificuldade com teoria e metodologia de gerenciamento de projetos provavelmente vai ter dificuldade para trabalhar com MS Project. Por isso sempre é bom dar uma estudada para ficar mais adequado ao uso desse tema. Tá ok? Inicialmente, vamos tirar essa linha do tempo, dando 2 cliques aqui. A linha do tempo sai, porque ela não serve para muita coisa no momento. E eu sempre seleciono aqui essas tarefas e coloco para novas tarefas, agendamento manual, eu coloco para agendamento automático. Tá? Depois vocês vão entender o porquê. Quando eu coloco tudo para agendamento manual, eu digito, por exemplo, uma tarefa aqui, e não me aparece nada. Quando eu coloco para agendamento automático, eu digito uma tarefa, ele já dá uma perspectiva de início da tarefa, término e duração. Perfeito? Para iniciar todo o projeto que inicia no Project, vem aqui em projeto, tem que conhecer um pouco do ambiente que você está colocando o seu projeto. Então, vou clicar em informações do projeto, ele está dizendo que a data do início é dia 20/9 e o calendário é padrão. Tá? Só para entendermos o que é o calendário padrão, quando clica aqui em alterar período de trabalho, ele fala que o calendário padrão é das 9 ao meio-dia e da 1 às 18. O Project, esse é o padrão do Project. Ele não inclui feriados, não inclui paradas de empresa, logicamente. Então, cada empresa que tem os seus feriados, que coloque justamente os seus feriados aqui, tá? Para deixar mais para o Project entender os dias que não serão trabalhados, tá? Por exemplo, criar um novo calendário, você pode clicar aqui e criar um novo calendário. Tá? Então vamos usar o padrão mesmo, das 9 ao meio-dia, das 13 às 18, perfeito? Legal, o Project inicia, gente, pelas tarefas, tá? Sempre iniciando pelas tarefas. Nunca coloque a tarefa, a duração, início e término. Sempre liste todas as tarefas, 100% das tarefas. O projeto que nós fizemos em sala, e vamos fazer aqui também, é o projeto de venda de 20 computadores. Perfeito. Por estar agendamento automático, ele já me deu a perspectiva de uma estimativa de um dia de conclusão dessa tarefa. Ele já me colocou uma barrinha aqui, que é o nosso gráfico de Gantt. Ele já deu início e término, sempre no dia 20/9 começa o projeto. E aqui a gente começa a colocar as tarefas. Então depois inicialmente eu vou fazer uma reunião com o cliente. Você pode ver que ele já está colocando. Ele já está me colocando. Opa, vou dar 2 cliques aqui. Ele já está me colocando os dias, tá? Depois de fazer a reunião com o cliente, eu vou ajustar o custo-benefício dessa venda do produto. Correto? Vou fazer a cotação das peças com os fornecedores. Eu vou definir o preço do computador. E aí eu tenho diversas tarefas que eu vou adicionando. Para a gente não perder tempo, eu já criei um projeto aqui, modelo, com todas as tarefas criadas. Olha que legal. Tá? Então vai desde a reunião com o cliente até disponibilizar o PC para entrega.
Então ajusta o custo-benefício, cotação dos equipamentos, define o preço final dos computadores, elabora a proposta de venda, faz uma pergunta se a proposta está aceita com o cliente ou não, a compra do hardware, software, montagem dos computadores, e aí vai, até disponibilizar o PC para entrega. Aqui nesse modelo eu já criei também subtópicos, tá? Aqui proposta, por exemplo, eu vou dizer que reunião com o cliente até a proposta aceita, se eu der um cliquezinho nesse recuo da tarefa aqui, ó, automaticamente deu uma setinha, certo? Significa que de reunião do cliente até a proposta aceita, essas tarefas fazem parte desse subtópico. Do tópico implantação, eu vou de comprar hardware e software até lacrar o computador. Coloquei para frente. E aqui na parte de finalizando, emitir nota fiscal até disponibilizar o PC para entrega. Veja que eu modulei o meu projeto, correto? Eu posso ser a pessoa do comercial que só estou interessado em ver isso daqui, não quero ver o restante. Então automaticamente ele me deixa mais bonitinho o projeto, consigo me organizar melhor. Perfeito? Vamos lá. Vamos colocar as durações das tarefas agora, tá? Então aqui eu vou fazer uma reunião com o cliente. Você pode ver que aqui eu posso colocar um dia, certo? Eu coloquei um D, ele já entende como um dia. Eu posso colocar um H, ele vai entender como uma hora. Eu posso colocar um M, ele vai entender como um minuto. E aí vai, desde um ano, tá? Eu posso colocar muita coisa aqui, mas o padrão do Project é que ele entende como um dia, como dias, tá? Então a gente vai trabalhar com o padrão do Project que é dia. Fazer reunião com o cliente vai demorar um dia. A configuração dos computadores, um dia para a gente definir as configurações. Ajustar o custo-benefício, mais um dia. Cotação dos equipamentos, como eu dependo de terceiro, eu vou colocar 2 dias. Definir o preço final dos computadores, um dia. Elaborar a proposta de venda, eu vou colocar um dia. Proposta aceita, vamos colocar 5 dias para o cliente saber se ele aceita a proposta ou não, né? Você pode ver que essa barra aqui, ó, ela está aumentando conforme o tamanho dessa tarefa. Depois vocês vão entender o porquê. Então eu comecei, olha que interessante, aqui ele já deu 5 dias essa tarefa. Se bem que se você fizer soma aqui, ele vai dar mais que 5 dias. Porém, o Project ainda não entendeu quando que cada tarefa vai começar. Então ele vai colocar todos os dias tarefa padrão. Logicamente, quando eu criei esse projeto foi dia 27/8. Então ele colocou todos dia 27/8 de 2013 aqui. Compra hardware, vamos colocar um dia, ou melhor, compra dos equipamentos, eu vou colocar 3 dias, tá? Porque eu não sei quantos equipamentos são. Montagem dos computadores, eu vou colocar 2 dias. Instalar o sistema operacional, eu vou colocar um dia. Teste dos aplicativos, eu vou colocar 2 dias. E lacrar o computador, eu vou colocar um dia. A emissão da nota fiscal, um dia. Emitir o certificado de garantia, um dia. Embalar o PC para transporte, eu vou colocar um dia também. E disponibilizar o PC para entrega, eu vou colocar 2 dias. Pronto. Fiz grande parte do meu projeto já. Eu denominei todas as tarefas desse meu projeto. Logicamente que o gerente de projeto sabe as tarefas que são executadas. E eu coloquei a duração de cada tarefa aqui. Tá? Porém, o Project ele ainda não sabe quando que começa cada tarefa. Então ele disse que o início de cada tarefa é tudo dia 27/8. Então ele fez uma soma e deu 5 dias. Por quê? No máximo, a proposta aceita aqui é a maior que tem, então ele deu 5 dias. Agora a gente começa a trabalhar com predecessoras. Depois de definir todas as tarefas e a duração de cada tarefa, a gente começa a trabalhar com predecessoras. Tá? As predecessoras funcionam da seguinte maneira. Tem um modelinho que eu peguei da internet, eu não me lembro o nome do autor, mas ele fez um documentinho aqui bem interessante e fez um vídeo até em cima desse projeto mesmo de venda de computador. Tem no YouTube, é muito interessante. Gosto muito das palestras dele. Então, por exemplo, método de diagrama de precedência. Quando a gente for preencher as predecessoras, vocês vão ver que vai falar bastante sobre fim, início. Ou melhor, lá vai estar término, início. Aqui só está escrito fim, início, mas é término e início, tá? Tarefa A é sempre a verde, tarefa B é sempre azul. Então, a tarefa A, ela termina e inicia a tarefa B. Outro tipo de predecessora é a tarefa A, ela termina quando a tarefa B termina também. As duas terminam no mesmo dia. Vamos dizer que aqui é segunda e aqui terça. As duas terminam na terça-feira. Início é quando as duas começam na quarta-feira. A tarefa A e a tarefa B elas iniciam juntas. E início-fim
é quando a tarefa A ela somente inicia quando a tarefa B termina. Isso pode ocorrer. Perfeito. Vamos voltar ao nosso projeto e vamos começar a criar as nossas predecessoras. Aqui, chamado de gráfico de Gantt, é onde tem essas barrinhas azuis aqui. Se eu der um clique em cima dessa barrinha, reunião com um cliente, eu dei um clique em cima dela, você pode ver que ela fez uma correntezinha ali, ó. Essa correntezinha eu posso acorrentá-la ou vincular essa tarefa a uma próxima tarefa, como por exemplo essa daqui, ó. Depois de eu fazer a reunião com o cliente, eu vou definir a configuração dos equipamentos. Soltei, automaticamente ele foi para frente. Olha, o Project já começou a trabalhar para mim, o Project, olha. Ele já disse que a tarefa reunião com o cliente, ela vai começar dia 27/8 e vai terminar dia 27/8, porque eu defini que seria um dia. E como eu coloquei que na predecessora que a tarefa 4 só inicia quando a tarefa 3 terminar, ele disse que a tarefa 3, que é a tarefa número 4 aqui, vai começar no dia 28. Perfeito? Então o Project ele já começou a trabalhar por mim. Depois de definir as configurações dos equipamentos, eu vou ajustar o custo-benefício desses equipamentos. E depois de ajustar o custo-benefício desses equipamentos, eu vou fazer a cotação dos equipamentos com os fornecedores. Perfeito? Só que assim, eu quero ajustar o custo-benefício no mesmo dia que eu fizer a cotação dos fornecedores. Porque ajustar o custo-benefício, assim, a partir do momento que eu já peguei o preço, eu já posso começar a fazer o ajuste do custo-benefício. Então eu dou 2 cliques aqui nessa setinha e olha, eu dou um início. Automaticamente ele trouxe para cá. Então as duas começarão na quinta-feira, dia 29. Perfeito? E depois da cotação dos equipamentos, eu posso definir o preço dos computadores. Porém, eu posso definir o preço dos computadores quando eu terminar a tarefa de cotação. É onde eu dou o término. Olha, ele começa a trazer um vínculo maior entre as tarefas. E depois de definir o preço final dos computadores, eu quero elaborar minha proposta. E depois de elaborar minha proposta, eu vou entregar a proposta para o cliente e aguardar o aceite do cliente, que tem 5 dias para decidir essa proposta. Depois eu vou estar cobrando ele. Perfeito? Legal. Depois da proposta aceita ou não, vamos dizer que o cliente aceitou a proposta. Vou vincular a compra do hardware e do software. Depois da compra do hardware e do software, eu vou começar a fazer a montagem dos computadores. Logicamente que eu vou montar os computadores e vou instalar o meu sistema operacional. Depois de instalar o sistema operacional, eu vou testar os aplicativos. Porém, eu quero instalar o sistema operacional juntamente com os testes dos aplicativos. Quero fazer tudo no mesmo dia. É onde eu volto aqui e coloco início. Lembra que eu coloquei fim e início? Aqui, ó, término a início a início, término a término, início a término. Aqui vai ser início a início. Elas vão começar no mesmo dia, ó. Depois de testar os aplicativos, eu vou lacrar o computador. Perfeito. Olha o projeto, já está ficando com 18 dias esse projeto. Depois que eu lacrar o computador, eu vou emitir a nota fiscal? Pode ser, mas eu posso emitir a nota fiscal depois da proposta aceita do cliente. Então eu pego essa tarefa aqui, ó, não que eu preciso fazer toda essa escadinha. Eu pego a tarefa de proposta aceita, depois que ele aceitou, eu emito a nota fiscal já, sem problema nenhum. E posso emitir o certificado de garantia também. Não é muito usual, mas vamos lá. Emito a nota fiscal e o certificado de garantia junto. Depois de emitir o certificado de garantia, ou melhor, depois de lacrar o computador, eu vou embalar o PC para transporte. E depois de embalar o PC para transporte, eu simplesmente disponibilizo esse PC para entrega. Ou chamo uma transportadora, ou informo o cliente que ele já está disponível para retirada. Perfeito, ele fez uma análise aqui de toda a predecessora que eu fiz e me informou que esse projeto são 21 dias. Olha que interessante. Muitas vezes nós queremos agradar o nosso cliente e dizemos para eles que entregamos, no nosso caso, entregamos 20 computadores em 10 dias. Porém, o próprio Project me disse que eu tenho que entregar em 21 dias. Resumindo, o Project já começa a trabalhar pela gente, informando que aonde estão os nossos gaps
nos nossos projetos e nos nossos processos. Tá ok? Perfeito. Trabalhamos com predecessoras. Olha como é simples. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Tem algo bem interessante aqui, que é antecipações e atrasos. Dá uma olhadinha aqui, ó. São valores adicionados aos pacotes de trabalhos que alteram a relação entre duas ou mais atividades. Antecipações e atrasos. Olha, dá uma olhada. Essa tarefa A, ela termina e a tarefa B inicia. Perfeito, esse é o padrão. Porém, eu posso dizer que a tarefa B, ela vai iniciar um dia antes da tarefa A terminar. Perfeito? Assim como eu posso dizer que a tarefa B, ela vai iniciar atrasada. Depois de um dia que a tarefa A terminar, eu vou aguardar um dia para a tarefa B iniciar. Olha que interessante, é onde a gente cria latências, onde a gente cria atrasos e antecipações de tarefas. Como, por exemplo, aqui nós não colocamos 5 dias com o cliente, porém, esses 5 dias, vamos dizer que o cliente não vai ficar 5 dias em cima dessa tarefa. Ele vai ficar 1 hora em cima dessa tarefa. Perfeito? 1 hora. Ele vai decidir se vai comprar ou não. É aqui que nós pegamos e dizemos o seguinte: ele vai ficar 1 hora, porém, nós daremos a esse cliente uma latência de 5 dias para a decisão. Então, a partir do momento que eu elaborei a proposta, eu tenho 5 dias sem recurso alocado nele. Para chegar depois desse 5º dia, ele pulou o final de semana aqui, ó, esse SD é sábado e domingo. Ó. Você pode ver que ele está pulando. Ó. Tá? Essa tarefa aqui, por exemplo, é de 2 dias, ela está dando 4 dias. É de 1 dia, ela está dando 4, ó, 3 dias, ó, porque ela pula no final de semana. Por que existe essa latência? Porque vamos dizer que aqui eu tinha 5 dias. Vamos dizer que é um recurso. É uma pessoa é uma pessoa alocada num projeto que eu vou colocar lá que ela tem uma tarefa que ela vai ficar 5 dias esperando um documento chegar. Se eu colocar no project que ela vai ficar 5 dias esperando esse documento chegar, eu tenho que pagar 5 dias de trabalho para ela. Não é o caso. Aqui eu coloco que eu vou pagar apenas 1 minuto de trabalho para ela e ela vai ter uma latência de 5 dias. Resumindo, a tarefa dela começa depois de 5 dias. Nesses 5 dias eu posso alocá-la em outras tarefas, em outros projetos. E aí vai. Novamente é o Prost trabalhando para a gente. Ele informando para a gente que justamente eu posso colocar latências e não colocar. Porque quando eu coloco um recurso, eu posso precificar o custo desse recurso. Eu posso dizer o valor hora daquela pessoa. E se eu colocar 5 dias, automaticamente a pessoa ela vai receber aquele valor hora por 5 dias. Só que ela está somente esperando um documento chegar. Perfeito? Ótimo, trabalhamos com antecipações e atrasos. Vamos falar sobre recursos agora. Antes disso, tá vendo essa predecessoras aqui, essa coluna predecessoras? Olha o que ela fez. A gente foi preenchendo as predecessoras, movendo as predecessoras, ela começou a preencher esses campos aqui. Isso significa que ele começa a trazer informações mais técnicas, porém bem interessantes. Ó. A tarefa 4, ela tem a predecessora da tarefa 3 para continuar. Então a tarefa 3 precede dessa 4. E aí vai, você consegue ter todas as informações. Olha, 5 início. A tarefa 7 inicia quando a 6 dá término. 7. Olha essa daqui. Na tarefa 9, ela só inicia quando a 8 termina, com término e início, com mais 5 dias de latência. Logicamente que a gente não vai utilizar isso, daqui é mais para o gerente de projeto. Tá? Mas é bom explicar. Nome dos recursos, vamos lá. Logicamente que eu não vou colocar um nome de um recurso num tópico, somente nas tarefas. Reunião com o cliente, vamos dizer que eu mesmo fiz a reunião com o cliente, que eu sou do comercial. Definir configurações dos equipamentos, eu mesmo estou definindo. Ajustar o custo-benefício, eu mesmo estou ajustando o custo-benefício. Cotação dos equipamentos com fornecedores. Agora eu vou envolver, por exemplo, a Mariana, que é do meu financeiro, do meu departamento de compras. Vou colocar a Mariana vai fazer a cotação dos equipamentos com os fornecedores. E eu vou dizer que é a Mariana e eu vou ajudá-la também. Então vai ficar Mariana e Eduardo. E definir o preço final dos computadores, eu também vou trabalhar junto com ela. Definir o preço final dos computadores, eu e a Mariana. Elaborar a proposta de venda, eu vou colocar a Mariana. E a proposta aceita, eu vou colocar o cliente. Tem 5 dias de latência aqui para... Ele vai decidir em 1 hora isso. Mas é o cliente, é o recurso cliente que vai aguardar.
Comprar hardware e software. Tá? Então eu vou colocar Mariana, por ser do meu compras. Montagem dos computadores, eu vou envolver, por exemplo, o Anderson, que é um dos técnicos da Dominity. Eu vou colocar que ele vai montar os computadores. Ele vai instalar o sistema operacional, assim como ele vai testar os aplicativos. Eu vou dizer que ele vai também lacrar os computadores, perfeito? A emissão da nota fiscal fica por conta da Mariana e o certificado de garantia também. Embalar o PC para transporte, a Mariana vai pedir uma ajuda para o Anderson. É muito computador, o Anderson ajuda ela e vamos lá. Mariana e Anderson, perfeito? E disponibilizar o PC para entrega, a mesma coisa. É a Mariana que vai disponibilizar o PC para entrega, porque daí ela informa a transportadora ou ela informa o cliente e aí vai. E aguarda lá a retirada desses computadores, perfeito? Automaticamente o Project, olha, informou que esse projeto tem 21 dias. Tá? Ele deu 13 dias aqui por causa dessa hora. Tá? Então ele fez um cálculo e ele me deu 21 dias aí de projetos. Ó. De projeto, perfeito? Ah, que bacana, meu projeto praticamente está pronto. Mas vamos dizer que eu quero. Tem algo interessante no Project que ele fala sobre marcos, né? Que são datas finais, né? Datas de entregas, datas de liberação. Então, por exemplo, como eu modulei o meu projeto aqui em 3 fases, eu quero dizer o seguinte, que essas 3 fases elas terão um marco, né? Que seria o seguinte, ó. Para adicionar uma tarefa, ou eu dou um botão direito aqui, ó, e dou um inserir tarefa, tá? Ou então eu simplesmente clico aqui e aperto Insert, ó. Automaticamente ele já me apareceu. Tá? Novamente eu coloco agendada automaticamente, porque eu gosto de trabalhar com esse agendado automaticamente, porque ele já me dá uma estimativa e ele já respeita o meu Gantt. Coloco aqui, ó, proposta finalizada. Olha que interessante. Só que em vez de dar um prazo, eu vou dar 0 horas. Olha que interessante, 0 dias, tá? Resumindo, não tem tempo. Ó, ele fez uma estrelinha ao invés de fazer uma barrinha. Aonde eu pego essa tarefa aqui que precede ela, vinculo e eu digo que daí ele dá uma data de que dia 10/9 a proposta finalizada vai ser concretizada. Aqui a gente consegue, ó, posso mudar a cor, ó, vermelho, ó, posso mudar a cor de tudo, tá? Tem bastante cor que a gente pode fazer aí, não é o nosso caso, mas vamos lá. Perfeito? As tarefas da Mariana vai ficar verde, do Eduardo azul e aí vai. Perfeito? Aqui também eu vou dar um insert aqui e vou dizer assim, ó, produção finalizada. Olha, tá vendo que ele não me deu essas informações, porque essa tarefa aqui não está automática. E eu coloco 0 dias ou 0 horas. Olha, dia 27/8 ela vai fechar, só que 27/8 é o início do meu projeto. Então o que eu preciso fazer? Vincular justamente uma predecessora a ela, ó. Criar uma predecessora para ela, ó. Perfeito? Ó, 20/9. Acaba o meu período de produção desse pedido. Posso colocar um roxo. Isso aqui a gente começa a analisar como que está o nosso projetado, né, o nosso planejado para o nosso executado. É bem interessante. E finalização do projeto. Ó. Independente do que aconteça, eu posso colocar eu posso não colocar uma, eu posso não vincular uma predecessora. Eu posso simplesmente dizer que ele vai iniciar e terminar no mesmo dia. Mas eu quero vincular também uma predecessora, que eu quero que ele me mostre quando que, assim que eu terminar esse projeto, quando que vai ser terminado, se eu terminar essa tarefa, quando que vai ser terminado o meu projeto. Ó. Certo? Só que eu tenho que colocar 0 dias aqui. Ó. Virou uma estrelinha. Ó, dei clique, ó, ele já mostrou um resumão disso porque eu cliquei errado. Onde você tem diversas informações que não é o intuito do nosso vídeo. E se eu der 2 cliques, ó, eu posso trocar, ó, amarelo. Perfeito? Pronto, nosso projeto está finalizado. O gráfico de Gantt está pronto. Mexemos no gráfico de Gantt e ele já mostrou para a gente a duração do projeto inteiro, os recursos do projeto. Resumindo, o projeto trabalha bastante pela gente. Olha que interessante, depois que eu fiz tudo isso,
o Proust já começou a mostrar esses homenzinhos vermelhos aqui, ó. Olha o que está dizendo, esta tarefa tem recursos superalocados. Clique com o botão direito do mouse para ver as opções. Se eu colocar... Por que ele está dizendo isso? Porque, olha, o Eduardo, ele tem um dia para ajustar o custo-benefício e ele tem 2 dias para fazer a cotação dos equipamentos com os fornecedores. Tá? Porém, aqui nesse dia, ó, ele está dizendo ajustar o custo-benefício. Um dia para ajustar o custo-benefício. E começa no dia 29. E a cotação dos equipamentos são 2 dias, que também começam no dia 29. Então o Proust ele já está enxergando que o Eduardo vai ficar super alocado nesse dia aqui. É onde a gente começa a trabalhar. Poxa, já que ele vai ficar alocado, ele não vai ajudar a Mariana aqui. Certo? A Mariana vai fazer sozinha. Então praticamente, ó, o Eduardo não está mais super alocado no dia 29. Porém, a Mariana ela está super alocada no dia 29, por quê? Aqui ela tem 2 dias para começar. Então ela vai trabalhar dia 29 e 30. Porém, ela também está recursada aqui no dia 30. Então eu digo que eu posso dizer que essa tarefa aqui ela não pode ser, ó, início. Ou melhor, essa daqui não pode ser término. Correto? Então a gente tira esse término dela. Automaticamente eu tirei a superalocação da Mariana. Ó. Então, dia 29 começa essa tarefa que duram 2 dias. E depois dia 2 começa. Vai passar o sábado e domingo. E dia 2 vai começar a Mariana. Resumindo, o projeto já está mostrando os gaps que nós podemos ter no projeto. Perfeito? Projeto de 22 dias. E assim o Proust começa a trabalhar muito bem pela gente. Uma ferramenta sensacional. Só para a gente finalizar, aqui eu tenho, se eu clicar com o botão, eu tenho aqui a parte de relatórios. O Proust me dá muito relatório, onde eu posso falar o custo de cada recurso, por exemplo, reunião com o cliente, tá? Dei 2 cliques, eu tenho diversas informações nessa tela de informações para cliente, ó. Eu posso dizer a porcentagem concluída de cada tarefa. Eu posso ocultar essa linha. Eu posso dizer qual a prioridade que eu tenho nessa tarefa. As predecessoras eu não vou mexer porque eu gosto de mexer aqui. Mas aqui você pode digitar as predecessoras, é muito interessante. O recurso eu posso colocar Eduardo, Mariana, Anderson e aí vai. E colocar um valor de cada pessoa aqui. E outra, eu posso colocar a porcentagem que eles vão trabalhar em cima dessa tarefa. Eu posso colocar 50% dessa tarefa é o Eduardo e 50% é a Mariana. E o custo do Eduardo é X e o custo da Mariana é X. Então o projeto ele consegue trazer cálculos para você saber quanto que você está gastando no seu projeto. Essa parte de avançados aqui, esquece ela, é uma parte muito técnica que somente o gerente de projeto vai conseguir mexer. Justamente pela sua formação. Por exemplo, o código de EDT, são diagramas de projeto e aí vai. Não é o intuito desse vídeo novamente. Anotações, ó. Fizemos uma reunião com o cliente e precisamos entregar orçamento de 20 computadores, olha. Até o dia 27/9. E aí vai. São anotações que você vai colocando. Campos personalizados é a mesma coisa. Se quiser colocar informações, também não tem problema. Esse botãozinho é muito legal também, ó. Estimada. Aqui eu coloquei um dia, mas eu posso estimar essa tarefa. Um dia, ele pergunta, né? É possível ser um dia? Eu não tenho certeza dessa tarefa. E eu deixo estimada, dizendo que eu acho que é um dia, né? Acho que é 2 dias, acho que é 3 dias e assim vai. Tá? No caso, eu sei que é um dia, porque nós já elaboramos que é um dia. Ok? Perfeito. Olha aqui também, ó. Porque eu coloquei uma anotação, certo? Fizemos uma reunião, tal. Aparece esse quadradinho. Olha a tarefa super alocada aqui. Se eu der um clique aqui nesse gráfico aqui, ó. Por exemplo, aqui em relatório, ele tem diversos gráficos e diversos relatórios que ele pode me passar. Principalmente pode ser passado para a diretoria na ajuda da tomada de decisões. Relatório de custos, relatório de recursos e aí vai. Tem muitos dashboards, muitos gráficos que a gente pode utilizar. Aqui, em específico do projeto, eu posso dar um botão direito aqui nesse gráfico gigante e falar, por exemplo, calendário. Olha que legal. Eu posso imprimir os calendários e mostrar para toda a minha equipe, colocar no mural, informando, olha, dia 2
vai ser definido o preço final dos computadores. Dia 3, elaborar a proposta. E assim vai. Botão direito, ó, posso colocar, tem muitas informações, ó, uso da tarefa, ele me fala quantas horas, olha, em cada tarefa, cada recurso, quantas horas alocada, ó. Desculpe. Posso dar um botão direito, ó, gráfico de recursos, ó que legal. Ele está dizendo a superalocação do recurso, por exemplo. Na quarta-feira, dia 18, o Anderson, ele está superalocado aqui, ó. Resumindo, ou eu mudo, ou eu coloco alguém para ajudar ele, ou troco ele de tarefa. O próprio Project já mostra pra gente os dias que essa pessoa está super alocada, se vai dar tempo ou não mesmo de entregar essas tarefas. Ó, a Mariana, olha a Mariana aqui, ó. Ó, todos os dias ela vai trabalhar muito bem, porém esses 2 dias ela está super alocada, ó, e 300% ainda. Ela precisaria de 3 dias para executar essas tarefas. Aqui o Eduardo também, ó. O Eduardo não está super alocado, ó. Resumindo, ele está legal. Se ele não conseguir entregar a tarefa, ou existe algum problema que ele não comunicou, ou está faltando algum tipo de competência para ele resolver o problema. Correto? E aí vai, tem uso dos recursos, tem bastante coisa, né, que eu já mostrei para vocês, ó, por dia, quantas horas de cada colaborador. Às vezes você vai falar você vai chamar algum terceiro para executar e o terceiro fala, olha, eu tenho somente 4 horas por dia daquela semana. Então você já sabe, você aloca ele 4 horas por dia daquela semana. E aí vai. Perfeito? Então aqui vamos para o modelo padrão, que é o gráfico de Gantt, com o nosso projeto já finalizado e pronto para ser executado, tá? Gente, eu tenho um livro aqui que eu coloquei, que eu li já, muito bacana, ele é bem novo esse livro, da editora Érica, o autor é Maurício Moreira e Silva. É um livro bem interessante, deve estar em torno de R$60, 70, se não me engano na Casas Bahia estava 55. Dá uma lidinha, quem for coordenar os projetos, é bem interessante. Tá ok? Gente, muito obrigado, até a próxima, até o próximo vídeo. E espero que vocês consigam usufruir aí da melhor maneira possível os recursos do MS Project. Um abraço, tchau, tchau.